Carmela Corleone é, sem dúvida, uma das personagens mais subestimadas da saga. Isso se deve ao seu tempo de tela limitado. No entanto, compreender Carmela é essencial para entender a essência da família Corleone e o que realmente está em jogo. Por isso, neste vídeo, vamos explorar a importância dessa personagem silenciosa e poderosa, e como sua morte marca o último fio da alma de Michael Corleone. Então, não saia daí, pois chegou a hora de conhecê-la melhor. Antes de ser conhecida como Carmela Corleone, ela era apenas uma jovem imigrante italiana tentando encontrar seu lugar no mundo. Foi nos becos apertados de Little Italy que ela conheceu Vito Andolini, um rapaz quieto, de olhar intenso, que carregava nos ombros mais do que sua juventude poderia justificar. Ambos deixaram a Itália em busca de promessas, mas encontraram apenas lutas e privações. Ainda assim, havia algo reconfortante em estarem juntos dois estrangeiros tentando construir um lar em terras desconhecidas. A vida para eles nunca foi fácil. Carmela, o seu marido, perdera o emprego por causa de um mafioso local, humilhado por um sistema que não oferecia oportunidades aos homens como ele. Apesar da preocupação, ela não entrou em desespero. Em vez disso, preparava o jantar com o pouco que o marido trazia. Sabia que aquele silêncio carregava uma fúria contida, e sua forma de amar era respeitar a dor dele, confiando em sua força. E Vito não a decepcionou. Aceitou qualquer trabalho para colocar comida na mesa. Voltava para casa sujo, exausto, com as mãos calejadas. Mas Carmela o recebia sempre com o mesmo olhar calmo, com a mesa posta e os filhos limpos. Ela não apenas dividia o fardo, ela o sustentava com a dignidade silenciosa de quem compreende o peso do amor. Foi nesse cotidiano duro, mas cheio de cumplicidade, que um momento inesperado mudou o rumo de suas vidas. Certa noite, Clemenza, o vizinho simpático e falante, foi à janela de Vito, pois a polícia estava prestes a chegar. Sem tempo para explicações, ele jogou um embrulho pesado pela janela dos Corleone. Eram armas de fogo. No filme de Francis Ford Coppola, Carmela aparece observando em silêncio enquanto Vito esconde as armas. Mas no livro, sua reação é mais detalhada. Ela sente medo não apenas pelo risco imediato, mas pelo que aquele gesto poderia representar para o futuro. Carmela teme que Vito esteja cruzando uma linha sem volta, trocando o caminho do trabalho honesto por algo mais sombrio. Mesmo assim, ela não discute. Observa em silêncio, tentando compreender se aquilo era apenas um favor passageiro ou o início de algo maior. Foi nesse instante que Carmela percebeu que o lar que construíam estava prestes a mudar para sempre. A partir daquele dia, Vito não apenas protegeu um amigo, ele conquistou um novo tipo de respeito no bairro. Um respeito perigoso que exigiria decisões cada vez mais difíceis. E mesmo com o coração apertado, Carmela permaneceu ao seu lado. Seu amor, silencioso mas firme, era sua forma de resistir às sombras que se aproximavam. Com o passar dos anos, Carmela viu o marido se transformar. Vito Corleone já não era o homem que carregava sacos no mercado. Agora era respeitado e, para muitos, temido. As pessoas se curvavam diante dele com reverência. Como tantos italianos em Little Italy, Carmela compreendeu que seu marido havia se tornado algo maior do que um simples cidadão. Ela nunca perguntou diretamente, nunca exigiu explicações. Havia uma compreensão silenciosa entre os dois, moldada pelos costumes antigos da Sicília, onde os homens resolviam suas disputas com firmeza, onde o poder era tomado com as próprias mãos. Mas por trás da serenidade, Carmela carregava aflições profundas. Ela temia pelas constantes disputas que envolviam o nome de Vito. A cada novo conflito, a cada aliado perdido, ela sabia que havia um risco, o de perder o homem que amava. Quando Vito foi baleado por seus inimigos e ficou entre a vida e a morte, Carmela não deixou seu lado. Cuidou dele como sempre cuidou, em silêncio, com devoção. Preparava a comida, organizava a casa e, acima de tudo, rezava. Mais tarde, ela revelou a Kay que rezava, mas por sua alma. Sabia que os caminhos que ele seguia podiam levá-lo ao inferno, e como mulher de fé, ela implorava para que isso não acontecesse. Mesmo assim, ela nunca o abandonou. Mesmo quando o mundo ao redor dele se tornava mais perigoso, mesmo quando as escolhas de Vito traziam consequências sombrias, Carmela permanecia firme. Porque no fundo, ela sabia.
por trás do Dom, ainda existia um homem com honra, tentando proteger os seus. Com o tempo, sua figura se tornava cada vez mais essencial dentro da casa Corleone. Carmela não era uma mulher de muitas palavras, mas sua presença era sentida em cada canto. Com os filhos, seu papel ia além de mãe. Era também símbolo de tradição, de valores. Todos a amavam, mas era com Sonny, o filho mais velho e o mais impulsivo, que esse respeito se tornava mais evidente. Santino tinha o sangue quente, o temperamento explosivo do pai, ou talvez até mais. Mas bastava uma palavra firme de Carmela para que ele se calasse. No primeiro filme, há uma cena sutil, mas poderosa. Durante uma discussão acalorada na mesa de jantar, Sonny se exalta. A tensão cresce, mas Carmela com calma diz: Santino. E como se voltasse a ser um menino repreendido pela mãe, Sonny recua. A raiva ainda está ali, mas ele abaixa a cabeça. Silencia. Porque para ele, a palavra da mãe ainda era lei. Essa obediência não vinha do medo, mas do profundo respeito. Carmela representava a velha geração, a que preservava valores, honra e tradição. E mesmo um homem como Sonny, que não temia tiros nem inimigos, sabia que diante da mãe, o certo era ouvir, respeitar e obedecer. Já com Fredo e Connie, Carmela mantinha a mesma postura carinhosa, porém firme. Ela acreditava na união da família, acima de tudo. Nunca cobrava, mas seu olhar dizia tudo. E falando em olhar, há algo de especial nisso. Apesar de ter poucas falas e aparições, seu olhar é firme, por vezes frio, observador, exatamente como o de Michael em sua fase mais calculista. Talvez possamos pensar que, enquanto Michael herdou de Vito a lógica estratégica e o domínio da palavra, ele também pode ter aprendido com Carmela a ler os silêncios, a entender o que não é dito, a observar antes de agir. Carmela é uma mulher de gestos contidos, mas que transmite muito com os olhos, e Michael se torna um mestre nesse mesmo estilo. Essa semelhança não é coincidência. A frieza aparente de Carmela pode não ser falta de emoção, mas sim um tipo de repressão emocional herdada da cultura siciliana tradicional. Um autocontrole necessário para sobreviver em meio às turbulências da família. Michael, ao crescer cercado por isso, pode ter absorvido não apenas os conselhos do pai, mas também o modelo silencioso e observador da mãe. Isso sugere que a frieza de Michael não é apenas uma máscara de poder, mas uma característica profundamente enraizada na convivência familiar. E entendeu que, às vezes, o silêncio e o olhar firme dizem mais do que qualquer grito. Antes de irmos para seus momentos finais, vale lembrar uma cena marcante onde Carmela ganha o centro das atenções. No primeiro filme, durante o casamento de Connie, ela canta C'è stata quella luna, uma canção tradicional italiana que, naquele contexto, se transforma em algo muito maior. É mais que música, é memória, raiz, afeto. Mesmo com poucos diálogos ao longo da trilogia, Carmela conquista o público ali, com sua presença calorosa, familiar. Um contraste nítido ao mundo frio e violento dos Corleone. Ao cantar, ela nos transporta para um tempo mais simples, mais humano. Por um breve instante, não há negócios, vingança ou medo. Só a cultura, a família. Aquela cena eterniza Carmela não como uma figura passiva, mas como o pilar silencioso da tradição. Porém, apesar desses breves momentos de alegria, o que vem depois é doloroso para a família. No segundo filme, Carmela já carrega no olhar o peso dos anos. Seus olhos, antes quentes, parecem distantes. Talvez pelo luto de Sonny, pela ausência de Vito ou pela frieza crescente de Michael. Quando Carmela morre, não é apenas a mãe que se vai. Para Michael, é como perder a última âncora que o ligava à sua própria humanidade. Ela era a única que ainda o olhava com ternura, sem medo, sem julgamento. E agora, nem isso restava. A dor de Michael aparece de forma sutil, mas devastadora. No funeral, ele está sentado, sozinho, mergulhado na penumbra. A luz quase não toca seu rosto. Connie se aproxima, pede que ele perdoe Fredo, mas Michael permanece em silêncio. Um silêncio que fala mais do que qualquer resposta. Ali, naquele momento, percebemos. Com a morte de Carmela, a última centelha de luz dentro de Michael se apaga. Sem Vito,
sem Sonny, sem Tom, sem Kay. E agora, sem a mãe. Só resta ele, e um império construído à custa da própria alma. Carmela pode parecer uma personagem secundária, mas sua importância é imensa. Sua morte silenciosa deixa um vazio que palavras não preenchem. Discreta, mas fundamental, ela é a mulher que, mesmo com poucos minutos em cena, se tornou inesquecível. Bom, pessoal, isso foi tudo. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com os seus amigos para fortalecer o nosso trabalho. E o que você acha de Carmela Corleone? Você tinha lembrado dela nos filmes? Comente aí. Obrigado por tudo e até mais.